Municipal de Coronel Xavier Chaves tem a honra de trazer a doutora Ana Paula Arruda, que vai falar de um tema muito importante. E agora com vocês, a doutora Ana Paula. Vamos lá saber um pouquinho mais da Lei Maria da Penha na prática. Vou me apresentar. Meu nome é Ana Paula Arruda, eu sou delegada de polícia, delegada da Polícia Civil em Lavras, Minas Gerais. Já sou titular da Delegacia de Mulheres lá em Lavras desde 2013, que eu atuo só no combate e a prevenção à violência doméstica contra a mulher. Sou também vereadora lá no município de Lavras e eu fui eleita, estou no primeiro mandato, estou aprendendo muito a respeito da política e fui eleita pela causa feminina, justamente por ser a defensora das mulheres na minha cidade. E fui a mais votada, a primeira vez que Lavras teve uma mulher como mais votada. Isso para mim representa muito. Durante a campanha, Bárbara e Sábado, eu escutava, mulher não vota em mulher não quer saber, né? Mulher não quer saber de política. E a hora que eu fui a mais votada e foi uma surpresa para todo mundo, mostrou que não, que nós mulheres estamos antenadas sim, nós mulheres, quando unidas, podemos fazer a diferença sim. Estamos aqui no mundo para conquistá-lo, para ser um mundo que também é nosso, sem brigar com os homens, mas podendo caminhar lado a lado com eles. A gente não quer guerra aos homens, a gente quer ser respeitada e ter direitos iguais e poder, ombrear na luta diária para a proteção especialmente das nossas famílias. Sou mãe de gêmeas, tenho 2 menininhas de 8 anos, Cecília e Estela, são o motivo de tudo na minha vida e depois que eu me tornei mãe, eu me tornei muito mais ativa também na busca de efetivação de direitos para as mulheres. Bom, Deus não me fez mãe de meninas à toa. Então, mais um motivo para eu entrar na vida pública, para eu entrar na política, para eu estar aqui, trazendo um pouquinho da informação a respeito da violência doméstica contra a mulher e a respeito dos direitos, os direitos das mulheres. Gente, pode parecer clichê, pode parecer bobagem, mas saber é poder. Saber é poder. O conhecimento liberta. Quando a gente sabe dos nossos direitos, a gente sabe até onde a gente pode ir. Então, o que eu estou passando de recado para vocês aqui, pode ser que lá na sua casa você não tenha, essa tristeza que nós vamos ver aqui hoje, que é a violência doméstica contra a mulher. Mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui conhece ou já ouviu falar de uma mulher que é agredida dentro de casa. Eu tenho certeza aqui que todo mundo tem, os que são adolescentes, às vezes a mãe fala, o pai fala que a colega de trabalho está meio chorosa, ou chegou no trabalho com um hematoma, e que ela pode estar sendo agredida dentro de casa. Ou você se deparou com uma mulher em depressão, sofrendo, e você suspeita que ela está sendo agredida pelo companheiro. Ou você ouviu falar de uma prima que já sofreu do namorado algum tipo de ofensa verbal. Todo mundo conhece alguém. Então, todo mundo aqui pode ser ponte para libertar essa mulher e muitas vezes até para salvar a vida dessa mulher. Então, eu quero que a gente faça aqui uma corrente de informação para libertar as mulheres que sofrem algum tipo de violência dentro de casa. Combinado? Eu gosto de fazer um parêntese a respeito da minha função de delegada de polícia. Alguém sabe ou alguém não sabe a diferença entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Quem sabe a diferença entre a Polícia Civil e a Militar? Você sabe? Então fala para mim. Vamos lá. Vou te deixar doido, né, Mauri? Qual que é a diferença da Polícia Civil e da Polícia Militar? Mais ou menos. Todos nós lidamos com crimes. A questão é, a Polícia Civil atua depois que o crime já aconteceu, porque a Polícia Civil faz o quê? Investigação. A gente quer descobrir quem, quando, onde, por quê, quando cometeu o crime, fazer a investigação para levar para quem que vai punir, que é o juiz, através da ação que é promovida pelo promotor,
para levar aquele autor de crime à punição. Por isso que eu ando de roupa normal, eu não ando de farda, porque eu tenho que passar despercebida na sociedade para eu poder conseguir investigar um crime, ok? Já a polícia militar, gente, a gente chama de polícia ostensiva e preventiva. Ostensivo vem de ostentar, que quer aparecer. Quem ostenta não é quem quer aparecer? A polícia militar é justamente essa polícia que está na rua para aparecer, para a gente ter a sensação de segurança. Para fazer o quê, então? Para fazer a prevenção dos crimes, tá? Então, a gente tem essa diferença entre a polícia civil e a militar. E a gente tem também, gente, a polícia federal. A Polícia Federal, ela é a polícia civil de interesse da União, tá? Que vai tratar dos assuntos do interesse do país inteiro. Não tem hierarquia, não tem uma polícia mais importante que a outra. Então, agora que a gente entendeu as funções da polícia e entendeu o que a delegada Ana Paula faz, ou seja, eu investigo os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós vamos entrar propriamente no tema da palestra, tá, joia? Vamos lá, deixa eu passar aqui o slide. Você passa para mim, fazendo favor. Quando a gente começa a estudar um tema, meninos, e é muito bom ter os meninos do ensino médio aqui, porque já foi tema de redação do Enem, salvo engano, 2018 ou 2019. No último Enem caiu uma questão a respeito da violência doméstica contra a mulher, e eu tenho certeza que no próximo vai cair também, porque é tema quente, né? Então pode ser que sirva aí como uma fórmula para vocês fazerem a diferença e entrarem na faculdade, né? É um tema quente que está muito atual. A gente precisa, então, conceituar o que é a violência doméstica familiar contra a mulher. Eu trago lá o desenho da moça sofrendo, porque realmente, gente, é isso. É tudo que traz sofrimento para a mulher dentro de casa. E a Lei Maria da Penha, que é a lei que a gente vai falar sobre ela hoje, ela traz 5 tipos, uma listinha de 5 tipos de violência: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. E a gente que estuda o direito e aplica o direito na prática, ainda vê um outro tipo de violência que não está prevista ainda na lei. A lei ela é mutante, né? Ela vai mudando todos os dias para se adequar à sociedade. A gente tem visto, e breve vai estar no corpo da Lei Maria da Penha, sem dúvida, a violência cibernética, que é aquela praticada no ambiente da internet, tá? Então, tudo que gera sofrimento para a mulher dentro de casa ou decorrente da relação familiar é a violência doméstica contra a mulher. E é muito importante a gente falar que ela não é só uma violência de ação. Você não tem só que fazer para praticar a violência. Um filho que abandona, ou seja, deixa de fazer, se omite em relação a uma mãe idosa, a mãe idosa passa necessidade, a gente tem um abandono da pessoa idosa. A gente tem um crime que também é abarcado pela Lei Maria da Penha e não tem uma ação, tem uma omissão. Às vezes a gente só pensa que é o falar, o fazer, o bater, mas o não fazer também pode configurar o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pode passar, fazendo favor. E essa tal dessa Lei Maria da Penha aí, que todo mundo fala dela? Quem que é essa Maria da Penha? Ela existiu? Ela existe? Sim, gente, ela existe e ela ainda é viva. Ela tá ali a foto dela na cadeira de rodas, tá? A senhora Maria da Penha Fernandes, uma senhora inteligentíssima. Ela já é aposentada, mas ela era professora universitária, farmacêutica e bioquímica, lá na Universidade Federal do Ceará, tá? Ela trabalhava lá. Quando ela foi fazer o curso de mestrado dela em Brasília, ela conheceu o ex-marido dela. E ele era colombiano, tá? Eles começaram um relacionamento, no início é tudo muito bonito, né? Só rosas e flores. Começaram a namorar, se casaram, tiveram 2 filhas. E aí ele conseguiu a nacionalidade brasileira. Ele era colombiano. A partir do momento que ele constituiu família com ela, ele passou a ter todos os direitos de um brasileiro com a nacionalidade brasileira. A partir daí, gente, o relacionamento começou a ficar diferente. Passou a se tornar um relacionamento abusivo. Na primeira oportunidade, foram várias agressões, ameaças e tal, e ela sofreu 2 tentativas de homicídio por parte dele. Na época, a gente ainda não falava feminicídio, não existia essa qualificadora específica no Código Penal.
Na primeira oportunidade, ele fingiu um assalto na residência e ela sofreu um tiro de uma arma de fogo de calibre longo, calibre .12, né, que a gente fala. O tiro pegou na coluna, ela passou por várias cirurgias, foi quando ela ficou ali na cadeira de rodas, infelizmente. Mas graças a Deus ela sobreviveu. E quando ela voltou para casa, ela estava tomando um banho de imersão, um banho de banheira. Ele jogou um eletrodoméstico dentro da banheira e tentou matá-la eletrocutada. Mas graças a Deus, mais uma vez, ela sobreviveu. Contudo, gente, o processo para ele ser responsabilizado arrastou na justiça por mais de 19 anos. E no final das contas, ele ficou preso, atrás das grades mesmo, por apenas 2 anos. Todo mundo balança a cabeça, todo mundo fica indignado, todo mundo fica com uma sensação de impotência, indignado mesmo. Imagina ela, né? Que sofrimento para essa mulher andar na rua e se deparar com ele todos os dias por 19 anos e ele só ficar 2 anos preso. Ela, muito inteligente que conseguiu escrever uma carta, uma petição que a gente chama, para a OEA, Organização dos Estados Americanos, que é um organismo internacional que faz a gestão de todos os países que são aderidos, né, à OEA. E aí a OEA condenou o Brasil a elaborar políticas públicas melhores para a proteção de nós mulheres. Dentre essas políticas públicas, a gente tem a Lei Maria da Penha, essa condenação é de 2002 e a lei é de 2006. Tá? Eles demoraram 4 anos para elaborar uma legislação para proteger a nós mulheres. Vem também, vereadoras, uma determinação de trazer para o Plano Nacional de Educação a Lei Maria da Penha. Então, o que a gente está fazendo hoje com os alunos do ensino médio, a gente está atendendo as determinações da OEA e também a gente precisa contabilizar, fazer estatística a respeito. Por isso que a gente vê tantos números, professora de matemática, né, Bárbara? A gente vê tantos números, tantas pesquisas, tanta contabilização. O Brasil, na verdade, não é que está pensando em nós mulheres e sendo benevolente. Na verdade, o Brasil está cumprindo uma condenação, porque ele foi omisso em relação à defesa das mulheres por tanto tempo na nossa sociedade, tá? Ô, gente, essa lei é boa mesmo ou é só balela? Eu formei em 2008, mas eu entrei na faculdade em 2003. Então, eu peguei uma parte do direito, do estudo do direito, né? Porque para ser delegado você tem que fazer faculdade de direito. Eu peguei uma parte do estudo do direito sem a Lei Maria da Penha e uma parte com a Lei Maria da Penha. Então, eu sei como é que era antes e como é que era depois. E eu posso garantir para vocês, que a lei é sim muito boa, que as coisas melhoraram muito. Eu vou dar só 2 exemplos de vários, mas eu vou dar só 2 para não ficar muito cansativo, de situações que mudaram muito e que mostram para nós que a lei realmente é muito boa. Antes da lei, gente, se a mulher apanhava dentro de casa, aí ela vai e liga no 190 e chama a polícia. Aí vai todo mundo para a delegacia, né? Todo mundo no camburão, todo mundo para a delegacia. Chega lá, vai falar com quem? Com o delegado de polícia, que o delegado de polícia vai decidir se vai ficar preso ou não. Antes da Lei Maria da Penha, mulher e marido assinavam um documento e iam embora juntos para casa, certeza. Tá? Não tinha o que fazer, o delegado ele não tinha o que fazer. Era assinar um documento e mandar a mulher e marido para casa. A mulher chamava a polícia, gente? Não, ela ia voltar para casa com aquele homem. O que ia acontecer com ela? Apanhar mais, ser espancada, morrer. Hoje, com a Lei Maria da Penha, a gente pode fazer o flagrante desse agressor. Quantas vezes a gente vê que ligou para a Polícia Militar, foi todo mundo para a delegacia e lá ele ficou preso. Não ficou muito tempo, não. Ficou 1, 2 dias, às vezes. Mas pelo menos naquele calor do momento, que ele está cheio de cachaça na cabeça, que ele está cheio de droga na cabeça, porque álcool e droga, né? A gente sabe que potencializa muito a violência dentro de casa. Naquele momento a gente conseguiu apaziguar a situação e ele ficou preso, coisa que antes da Lei Maria da Penha era impossível. Então, ponto para a lei. 1 ponto.
Outro ponto, medidas protetivas de urgência. Há umas 2 semanas atrás, saiu uma pesquisa da Polícia Civil de Minas Gerais, em todas as delegacias de mulheres de Minas Gerais inteiro. E parece que 86%, eu não estou certa sobre o número, mas eu acho que é isso mesmo. 86% dos feminicídios que aconteceram em Minas Gerais, desses feminicídios que aconteceram, 86% não tinha medida protetiva de urgência. Não tinha. Então não adianta falar, morreu porque, né, a Lei Maria da Penha não funciona. Ela não chegou a procurar a delegacia. A gente precisa de uma postura ativa dessa vítima também. O primeiro slide lá falava romper o silêncio. É disso que a gente precisa. Como é que funciona essas medidas protetivas, gente? A medida protetiva é um aviso para o homem. Ela vai na delegacia, faz o pedido de medida protetiva. Esse pedido vai para o juiz. O juiz dá a medida protetiva, né, defere o pedido que a gente fez. O oficial de justiça vai lá e entrega esse papel para a vítima e para o agressor. E fala assim, homem, você não pode chegar perto dessa mulher, você não pode ligar para essa mulher, você não pode falar o nome dela, mandar mensagem para ela, senão você vai ser preso. E aí, se ele descumprir e a mulher ligar no 190, ele vai ser preso imediatamente sem fiança. Vai ser preso mesmo, não tem nem chance. Ou, se a mulher for à delegacia e noticiar que ele está descumprindo, ele vai responder o processo preso, a prisão preventiva que a gente faz. Coisa, gente, que antes da Lei Maria da Penha não existia de forma nenhuma, tá? Não era possível. Em crimes que acontecem normalmente, ameaça, lesão corporal, contravenção penal de vias de fato, era impossível haver prisão nesses casos de violência doméstica. Pode passar, faz favor. E da onde que vem tanta violência no nosso país contra a mulher? Só tem uma palavra, gente, machismo. Machismo. Não tem outra explicação, tá? Eu vou trazer ali uma pedra do iceberg. Quem que assistiu o filme do Titanic? Levanta a mão. Os jovens não assistiram muito, não. O navio do Titanic era um navio muito grande. E aí ele bate numa pedra de gelo e ele afunda. A pedra de gelo que a gente enxerga, que fica para fora da água, ela é pequenininha. Mas para baixo da água, aquele iceberg, ele é gigantesco. Tanto que ele é capaz de fazer afundar um navio da dimensão, do tamanho do Titanic. E aí eu uso a analogia do iceberg para mostrar para nós como é que funciona o machismo na nossa sociedade. A menor parte, gente, é a parte que a gente fala a respeito dele. A gente fala muito pouco do machismo, a gente vê muito pouco o machismo. A parte para baixo da água, que está para baixo ali, é o machismo que a gente não vê, que está enraizado na nossa criação, na minha, na sua, Wanda, porque existe mulher machista também. A gente às vezes tem que, né, pegar e tentar desconstruir esse pensamento, tá? O que a gente vê que está lá no topo? Feminicídio. Jornal Nacional, Fantástico, vai falar sobre o tema, se aconteceu um aqui em Coroas, não vai? Nossa Senhora, vai ficar no noticiário, no Facebook, no Instagram, todo mundo falando a respeito. Depois a gente tem o quê? Estupro. Lembra do médico que estuprou a paciente? O tanto de mídia que deu? Tanto que a gente falou disso? Agressão física, ameaça, abuso psicológico. Lembra da colega que chegou com roxo? Daquela vizinha que você ouviu, né, que ela está em depressão porque ela apanha do marido? A gente ainda fala. Mas para baixo da água, gente, tem muita coisa que a gente nem conversa a respeito. Ali, ó, humilhar, culpabilizar, fazer chantagem emocional e controlar a mulher. Essas 4 expressões são a tradução de um relacionamento abusivo. Nenhum relacionamento, gente, começa ruim. Todo relacionamento começa bom, bonitinho, né? Aí depois ele começa a falar assim, você não pode andar com essas amigas suas aí, não, porque elas não servem para andar com você. Seus pais não gostam de você, não, gostam mais da sua irmã do que de você. E você não vai poder, né, ficar falando tudo para os seus pais, que eles gostam, preferem a sua irmã.
Essas primas suas aí não servem para ser sua amiga. Eu estou te protegendo. Eu faço isso porque eu gosto de você. Eu tenho ciúme excessivo para te proteger. Porque todo mundo quer se aproveitar de você. E começa a te isolar, te controlar, te afastar das pessoas que gostam de você. Essa é a tradução do relacionamento abusivo. Que vai se intensificando, gente, intensificando, para depois, começa nessa coisa que a gente não fala, que está debaixo da água, para depois ir chegando nas agressões e até chegar lá no topo, que é o feminicídio que a gente mais quer evitar, tá? Começa muito disfarçado, a gente não percebe. Mas se a gente não conversar a respeito e refletir, a gente não vai perceber nunca. E mais para baixo, gente, a gente tem publicidade machista, humor machista, machismo na mídia e invisibilização da mulher. Está muito mais presente do que a gente imagina. Quando você pensa numa propaganda, se você colocar o homem na mesma situação que a mulher está na propaganda e ficar esquisito, ficar ridículo, aquela propaganda é machista. Quer ver? Propaganda do Vai Verão lá, Vai Verão, que serve a cerveja toda bonitona, maravilhosa, linda, corpão, mérito dela, não é demérito ser bonita. Mas se você colocar um homem com um biquíni vermelho, biquíni não, sunga, sunga vermelha, bem fininha assim, pequenininha, todo rebolando com uma bandeja, servindo uma mulher, não vai ficar estranho? Ficou esquisito, não ficou? Você conseguiu imaginar? Ele conseguiu imaginar que ele riu. Gente, se ficou engraçado, se ficou estranho, a propaganda é machista. Tá? Eu fui criada, vocês não, mas a gente aqui eu acho que sim. Vendo Banheira do Gugu, domingo à tarde. Quem aqui viu Banheira do Gugu domingo à tarde, gente? Muita gente viu Banheira do Gugu domingo à tarde, depois do almoço. Era domingo, 2 horas da tarde. Hoje seria um escândalo passar aquilo nesse horário, não seria? Mas era natural, super normal. E aí ficava a moça, que eu esqueci o nome dela, com um biquíni minúsculo, aí jogava os sabonetes dentro da banheira e o ator que estava junto com ela lá tinha que tirar o sabonete e ela tinha que segurar para ele não tirar. E aí dava lance. Peito, pode falar peito, vereadora? Peito... bumbum aparecia, né? Um horror. E pra gente era normal, gente. A gente foi criado achando aquilo natural. E quem que enchia o bolso de dinheiro? O Gugu, já morreu, que Deus o tenha, né? Mas ele ficava rico, quem fazia propaganda ficava rico. E a mulher estava sendo o quê? Um objeto. Uma coisa, o corpo dela era coisa, e aquilo era natural. E a gente, a minha geração, vendo aquilo, porque eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, tratava aquilo como uma coisa normal, que eu podia crescer sendo tratada como coisa. É isso que a gente tem que desconstruir, é esse machismo que a gente não fala e que a gente não tem que desconstruir. Só mais um caso, para eu não estender muito. Tem que ter cuidado comigo que eu falo muito. Fui na convenção do Patriota, Wanda, né? Porque eu sou muito amigo do Dr. Frederico, e quem tinha... Aí tinha um sujeito lá, distribuindo cartão de visita para fazer santinho de propaganda política. Eu sou vereadora também lá em Lavras, lembra, gente? Fui candidata a deputada federal, enfim. E aí, quem que poderia contratar o serviço, Wanda, do rapaz que estava distribuindo santinho? Eu, né? Uhum. E estava na convenção, meu pai, eu e um amigo meu, Lindomar. O rapaz que estava oferecendo o serviço dele com um cartão de visita na mão, entregou o cartão de visita para o meu pai, me pulou e entregou para o outro rapaz que estava comigo. Ou seja, eu, que era candidata, que tinha condição de contratar o serviço dele, fui o quê? A última palavra lá, invisibilizada. Ele não me enxergou. Porque a gente, mulher, a gente não é vista. Ainda mais eu, quem fala que eu sou delegada de polícia, vereadora, né, não tem nem tamanho. Mas, né, mesmo que eu fosse uma mulher grande, uma mulher alta, a gente é invisível simplesmente pelo fato de ser mulher. Quando você está andando na rua, toda mulher já sofreu um psiu, um fio-fio, até uma passada de mão, que inclusive é crime hoje em dia. Mas se tiver um homem do seu lado,
Pode ser seu pai, seu avô, seu tio, seu primo, seu filho. Pode ser qualquer homem. Os homens não mexem conosco. Eles respeitam a nós ou ao homem que está do nosso lado? A gente é invisível, tá? Então é uma coisa que a gente tem que falar a respeito, tem que refletir para trazer mudança para a nossa sociedade. Pode passar. Hoje, gente, é tão normalizado que dentro de casa essa normalização é muito maior. Eu vou trazer aquela charge ali para vocês e eu vou pedir licença para trocar uma palavra para ficar melhor de entender. Querido, você poderia me adiantar a ofensa, a humilhação? Porque surra é muito pesado. Quando a gente fala ofensa, humilhação, fica melhor de entender. Das 8, porque eu preciso ir à feira. Ela não percebe que aquilo que ele faz com ela é violência contra a mulher. Ela já sabe que ela vai acordar, vai tomar café, vai ser xingada que o café não prestou, que ela não serve para nada, ela vai fazer almoço, ela vai à feira, ela vai chegar, ele vai estar bêbado, ele vai bater e no outro dia tudo outra vez. Aquilo para ela cresceu num lar assim. Na casa da vizinha não tem, mas da vizinha tem. Então, para ela é natural, ela não percebe que aquilo não é normal. E o que eu tenho para falar para vocês aqui, que vocês têm que falar para todo mundo, por favor, é que chegar em casa e fechar a porta e sentir em paz, que é o natural e normal, né? Vou falar uma coisa que só as mulheres entendem. É bobeira, tá, vereadora? Mas é igual chegar em casa no calor e tirar o sutiã. Sabe? Não é um alívio? É isso que você tem que sentir quando você chega em casa, aquele alívio. Não é sentir perturbação, não é sentir mal-estar, não é sentir medo, tá? O normal é chegar em casa e se sentir bem todos os dias. É ter paz, tá? É isso que a gente merece. Por gentileza, pode passar, por favor. Como é que acontece o ciclo da violência, gente? Porque a violência ela tem um padrão para ser seguido, a violência doméstica contra a mulher. No primeiro estágio ali, a gente fala de um aumento de tensão. O que quer dizer isso? A mulher pisa em ovos, ou seja, ela mede as palavras e mede as ações, porque ela sabe que qualquer coisinha que ela fizer, ou qualquer coisinha que acontecer, às vezes não tem nada a ver com o que ela faz, ele vai ter uma explosão e vai vir para o ataque violento. Aí ele vai xingar, ele vai humilhar, ele vai maltratar, ele vai ofender, ele vai agredir fisicamente. É nessa fase aí que ela vai à delegacia, registra o boletim de ocorrência, pede a medida protetiva. Mas passa um pouquinho, gente, eles entram na fase da lua de mel. Aí o que esse homem faz? Ele pede perdão, ele fala que a família está em primeiro lugar, que nunca mais vai fazer isso com essa mulher, que os filhos são tudo para ele, que a coisa mais importante para ele é ela, leva uma coisinha que ela gosta de comer, mas passa um pouquinho de novo, ela já está pisando em ovos, ela já está medindo as palavras, ela já está tensa de novo com o que vai acontecer dentro da casa dela. O que dificulta a gente entender que aquilo é uma violência é que esses altos e baixos, eles variam de um relacionamento para outro. Tem casa que é uma semana boa, uma semana ruim, uma semana boa, uma semana ruim. Tem casa que são anos bons, anos muito ruins. E aí, pelo fato da mulher se apegar à parte boa, se apegar aos momentos bons, ela não consegue sair daquela situação e ela vai se envolvendo. Aí tem mais filho, aí tem mais outro filho, aí a dependência econômica dela aumenta em relação àquele homem e aquilo vai virando uma bola de neve e ela não vai conseguindo sair daquela relação, né? E a gente poder ser o suporte de alguém para sair dessa relação que é tão difícil. Um divórcio normal é difícil, um divórcio com violência, gente, é praticamente um processo muito dolorido e muito difícil. A gente tem que realmente apoiar uma mulher. Pode passar, por favor. Vamos entrar nos tipos de violência, gente. Primeiro tipo, patrimonial, que é tudo relacionado a dinheiro. Muito comum ele reter os documentos dessa mulher, especialmente documentos relacionados ao mercado de trabalho. Retém a carteira de trabalho dela. Destrói os objetos que ela usa para trabalhar,
secador de cabelo, chapinha de uma cabeleireira. Eu já vi um caso de um homem que destruiu todo o gabinete de uma dentista, sabe? Aqueles aparelhos caríssimos. Porque tá assim, gente, com a violência psicológica e moral. Ele quer mostrar para essa mulher que se ela não, se ela separar dele, ela não vai ter autonomia financeira para poder seguir sua própria vida, tá? Então tá muito ligada com a violência psicológica e moral. E eu ponho ali o exemplo do trancar a geladeira. Porque eu fui à casa e vi o sujeito, era uma família até de condição financeira boa, ele passava uma câmara de ar de caminhão em volta da geladeira e passava um cadeado, e aí a mulher não podia comer os alimentos frescos. Ele tirava de manhã, eles tinham 2 filhos, tirava de manhã 2 iogurtes, 2 bifes, 2 hambúrgueres, 2 frutas, e ela só podia ter acesso aos alimentos da despensa, fubá, arroz, macarrão, tá? Quem trabalha aí na assistência social sabe que o que eu estou falando é plausível, e eu vi com esses olhos aqui. Violência patrimonial, mas misturada com uma violência psicológica, porque ele queria, diminuir a autoestima dela. Isso, gente, não era um dia só, não, foi uma vida, tá? Uma vida desse jeito. Pode passar, por favor. Violência psicológica. Todas as humilhações, xingamentos, gente. Falar que você não presta, que você não serve para nada. Ficar insinuando que você não trabalha fora, que você não mantém a casa. Piadinha, tá? Insinuações. Tudo isso que diminui a autoestima da mulher no dia a dia. E às vezes vem de pouquinho em pouquinho, né? Tudo isso é violência psicológica contra a mulher. É muito comum contra a mulher idosa. E, às vezes, é praticada pelo próprio filho. E são as que têm mais resistência em procurar ajuda, seja do PSF, seja da assistência social, seja da polícia, porque denunciar um marido já é difícil. Agora, denunciar um filho, eu também sou mãe, eu sei que é duro. Mas ter paz que é o natural, ter paz que é o normal. Gente, esse tipo de violência aqui, a psicológica, ela adoece, ela vira câncer. A minha avó falava morrer de desgosto. É isso aí, né? Vira câncer, vira depressão, vira suicídio, tá? Talvez a ferida que deixa é pior do que um tapa, pior do que um murro, que um chute. Pode passar, faz favor. Hoje, gente, existe um crime específico da violência psicológica. Está lá no artigo 147b do Código Penal. Antes a gente não tinha um crime, uma descrição no nosso Código Penal para o que era uma violência psicológica. E tudo que diminui a autoestima da mulher no dia a dia é considerado violência psicológica. E olha como é que é tão interessante isso. Essa violência pode gerar um pedido de medida protetiva, que, se descumprida, pode gerar a prisão do agressor. Então, essas humilhações no dia a dia podem virar uma prisão lá na frente. Então, é muito importante a gente saber disso. Sofreu violência psicológica, pode procurar a ajuda das autoridades, sim, até porque a sua palavra vai ter peso. É lógico que a gente olha todo um contexto. A gente faz uma análise da vida pregressa desse autor, vê se ele é uma pessoa agressiva, conversa com pessoas que conhecem esse autor, mas a palavra da vítima tem muita importância, sim. Pode passar, fazendo favor. Violência moral, gente. A Lei Maria da Penha traz uma listinha lá. O que é a violência moral? São os crimes de calúnia, injúria e difamação. É falar mal da vítima não só dentro de casa e para ela, mas falar mal da vítima por aí também, né? Na igreja, na escola, né? Com a vizinhança, com a família dela. Tudo isso configura esse tipo de violência que é a violência moral. Por gentileza, pode passar. Violência sexual, gente. O não é não, tá? Mesmo durante o casamento. Não existe a obrigação de manter relação sexual se a mulher não quiser. Se tiver violência ou grave ameaça, a gente tem o crime de estupro. Se não tem violência ou grave ameaça, a gente pode ter importunação sexual. Se a vítima está inconsciente ou ela é menor de 14 anos, a gente tem o estupro de vulnerável, tá? Que é um crime muito, muito grave, tem pena alta, tá bom? Uma coisa que eu gosto de deixar um recado, especialmente para as adolescentes. Nudes não se tira.
tá? Nudes não se tira. Eu não sei se na escola tem problema em relação a isso, professoras. Professoras, tem? O que acontece, gente? Eu vou contar um caso para vocês. Quando eu fazia direito lá em Juiz de Fora, eu trabalhava no escritório de advocacia muito grande e uma moça que trabalhava no escritório teve relação com o marido e tirou fotos, né, e tal, e deixou as fotos no notebook dentro do carro. Na época não existia Facebook, né, não calcula a idade aí não, gente, pula essa parte. Mas na época era tudo por e-mail. O ladrão furtou o carro dela e furtou o computador dentro do carro dela. Aquelas fotos estavam no computador. No outro dia, todas as fotos estavam, né, nos e-mails de todo mundo que é da área jurídica lá em Juiz de Fora. E a gente vive o quê? No mundo machista. Ela atendia clientes, né? A função dela no escritório era prospectar clientes. Ela teve que mudar de setor. O salário dela, né? Às vezes não ia corresponder mais porque ela ganhava comissão. Então, infelizmente, a gente não sabe se amanhã o celular vai ser furtado. Quem garante? Então, se nudes a gente não manda, muito menos a gente tira. Não tira, não manda. Pelo amor de Deus. Mas a gente tem um crime específico no Código Penal, que é o artigo 218-C, que trata da remessa de foto íntima sem o consentimento da vítima. Então, se por acaso alguém mandar a sua foto íntima para alguém, divulgar a sua foto íntima, é crime, sim, tá? E ela pode, se ela tiver o objetivo de vingança, porque, por exemplo, terminou o relacionamento, a pena ainda é aumentada, tá? Ok? Forçar aborto ou forçar a engravidar quando a mulher não quer. Eu tive um caso na Delegacia de Mulheres de Lavras. A senhora, ela era nova, não vou chamar de senhora, não. A moça foi me procurar em prantos, grávida. Ela estava grávida do 8º filho. 8º filho, e o marido não permitia que ela evitasse a gravidez por uma questão religiosa. E ela estava em frangalhos, ela já não aguentava mais ter filhos, e ele não permitia, ela amava aquele marido dela, né? Mas é um tipo de violência, gente. A gente tem que respeitar as religiões, mas a gente tem que respeitar a integridade física e psicológica da outra pessoa também, né? Então, nós fizemos um acompanhamento dela, enfim, e ela conseguiu convencê-lo de que dali para frente, até o médico ajudou muito, sabe, doutor? Mostrando para ele que se ela tiver, as outras gravidezes iam ficar cada vez mais arriscadas. Mas essa mulher, imagina o sofrimento dessa mulher, né? Ela não queria ter filhos e ela já estava grávida do 8º. Um tipo de violência sexual. Pode passar. Violência física. Ô, gente, a violência física vai do soco, tapa, puxão de cabelo, enforcar, né? Na verdade, a esganadura é muito comum, tá? Até o feminicídio, que é o que a gente mais quer evitar. Começa mais leve e vai se intensificando normalmente. A dúvida que as pessoas têm na prática: se eu não tenho marcas, eu posso procurar a ajuda da polícia? Pode, gente. Aquela agressão que não deixa marca, no direito a gente chama de contravenção penal de vias de fato, tá? E a sua palavra, mais uma vez, vítima, é muito importante. Então, ao menor sinal de violência, procura a polícia, procura ajuda, porque a tendência é realmente a se intensificar. Pode passar, faz favor. E qual que é o contexto de aplicação da Lei Maria da Penha, né? Todos os casos. Chega muitas vezes as pessoas lá na Delegacia de Mulheres de Lavras perguntando se briga de vizinho, se uma briga na fila do banco, o homem agrediu a mulher, se a gente vai conseguir aplicar a Lei Maria da Penha. Não, tá? Infelizmente não. A gente não consegue aplicar, porque a Lei Maria da Penha ela vem para proteger a mulher numa situação em que ela está vulnerável. Ou seja, que ela está desarmada, que ela está dentro de casa, que ela está com pessoas do convívio dela. Tá bom? E a Lei Maria da Penha, ela traz um endurecimento para o tratamento do agressor. Lembra que a gente pode prender com a palavra da vítima só por um tapa? A gente consegue prender por conta disso? Então, não é para qualquer situação, mas é para muitas delas.
Se a violência acontece num ambiente dentro de casa, com pessoas que convivem ali numa relação de hospitalidade, por exemplo, a menina sai daqui de Coroas e vai morar na casa do primo lá em São João para estudar. O primo agride essa menina lá na casa. A gente consegue aplicar, sim, a Lei Maria da Penha, porque a gente tem uma relação de hospitalidade. Aquela menina virou uma agregada da família, tá? Outra situação que tem parentesco, mesmo que não aconteça dentro dessa relação de dentro de casa. Por exemplo, a filha que já casou, mora fora, aí ela vai e encontra com o pai na rua, o pai agride essa menina. Aconteceu na rua, mas é parente, é pai. A gente também aplica a Lei Maria da Penha. E nas relações íntimas de afeto, gente, quando é namorado, mesmo que não more junto, quando é noivo, o ex-namorado, o ex-marido, tudo isso a gente aplica. Eu tenho ali uma listinha das relações mais comuns. Nas relações homoafetivas, também é possível aplicar a Lei Maria da Penha. Duas moças que têm um relacionamento, tá? A gente também consegue aplicar, mas a gente vai ter que ver um detalhe. Se tem uma discrepância entre elas, uma mais forte, a outra é mais fraquinha, uma é provedora do lar e a outra é que fica dentro de casa cuidando da casa, tá? E para as mulheres trans, a gente também consegue aplicar a Lei Maria da Penha. Inclusive, a primeira decisão de deferimento de medida protetiva por uma mulher trans, em 2017, foi de Lavras, veio da minha delegacia. O juiz deferiu e foi subindo, chegou até o tribunal do STJ, o Tribunal Superior, e manteve a proteção para essa mulher trans lá de Lavras. Tá? Eu tenho muito orgulho. Pode passar, faz favor. Acontece muito, gente. Eu trouxe na tabela os números de Lavras. Lavras é uma cidade mais ou menos do porte de São João del Rei, né, Wanda? Então, eu acho que daria para a gente comparar mais ou menos com São João. Eu gosto de chamar a atenção, gente, para o número de medidas protetivas. A gente pediu em 2021, 333. Em 2022, eu ainda não coloquei ali, mas foram 353 medidas protetivas em 2022. E cerca de 20 a 30 homens foram presos pelo descumprimento de medida protetiva. Então, quando a gente olha o número de medidas que a gente pede e o número de mulheres que voltam à delegacia para falar que a medida não funcionou, apenas 30 a 40, a gente sabe o quê? Que a medida protetiva funciona. Né? A gente pede 300 e só 20 a 40 volta para falar que não está funcionando. Então, eu confio sim na medida protetiva. No Brasil, em 2020, a gente tem uma denúncia por minuto de violência doméstica, um estupro a cada 9 minutos. Isso é muito grave, gente. Sabe por quê? A maioria dos estupros não chega ao conhecimento das autoridades. A maioria dos estupros, dos abusos sexuais, eles não são denunciados. Então, é muito mais do que um estupro a cada 9 minutos. 1.350 feminicídios e o país, né, o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulher. Qual que é o motivo? Ser mulher. Morreu por quê? Porque é mulher. E a gente está pau a pau com a Rússia. A Rússia é exemplo, gente, para alguém? Vocês que estão estudando geopolítica aí para o vestibular, é geopolítica ainda que chama, professor, no novo ensino médio, é? Geografia? Né? Geografia. A Rússia, país que promove guerra. O Brasil está empatado com a Rússia no número de feminicídios. Pode passar. Por que as mulheres não denunciam, gente? Por que elas não pedem ajuda? Elas acreditam na mudança do agressor. Lembra do ciclo da violência doméstica? Que elas acham, que elas se apegam à fase boa do relacionamento? Elas acreditam que elas vão conseguir mudar aquele homem. Elas acreditam na promessa que ele fez de perdão na fase da lua de mel. Então, tudo isso faz com que a mulher não tenha coragem de pedir ajuda. Elas pensam nos filhos, elas sentem culpa. Eles falam que fazem aquilo com ela porque é ela que provoca, é ela que pede. Isso faz parte do relacionamento abusivo. Ela tem vergonha. A cidade é pequena, todo mundo vai ficar sabendo. Elas têm muita vergonha. Elas dependem financeiramente desse homem. Como que ela vai sustentar a casa e os filhos sem aquele homem? E ela tem medo de morrer. Tá? Ela tem medo da morte e de deixar os filhos com aquele homem. Porque é ele que vai ficar com os filhos, né? Depois que ele cumprir a pena. Às vezes vai ficar 19 anos.
e vai ficar só 2 anos presa. Imagina se ela for morta, né? Com esse sistema que a gente desconfia tanto. Pode passar, faz favor. Como que a gente consegue, enquanto município, né, refletir a respeito do tema e mudar essa realidade na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? A primeira coisa, eu acho que é a autonomia financeira, tá? Em Lavras, a gente conseguiu criar o Centro Integrado das Mulheres. É um CRAS, né? Funciona como um centro de referência, e lá elas têm curso profissionalizante. Aí são ciclos de curso. Agora está tendo designer de sobrancelhas. Não é para essa mulher, gente, ela ser a provedora do lar, não, mas é para ela ter um mínimo de dignidade, ela se olhar no espelho e ela sentir ali, ó, que ela pertence, né? Que esse mundo também é para ela. Porque ela fica tão desenganada que ela acha que esse mundo que a gente vive aqui não é para ela. Né? Ela tem que se sentir pertencida, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que sentir igualdade em relação às outras pessoas. E ela tem que ter a sensação de que ela não está sozinha mesmo. Isso aí depende muito da gente. A gente pode ajudar uma mulher que está vivendo uma situação dessa, né? Eu imagino que para ela entrar na delegacia e denunciar o próprio agressor, que é o marido, o pai dos filhos dela, ela tem que romper barreiras ali internas e externas que a gente nem imagina. Então, se a gente puder ser um suporte para essa mulher, a gente vai estar cumprindo aí uma missão divina na nossa vida. Pode passar, por favor. Por isso eu vou deixar, gente, os canais de denúncia. Aqui em Coroas não tem delegacia, né, Sabra? Só em Resende Chaves, Resende Costa. Só destacamento da Polícia Militar, que pode servir para você registrar a ocorrência, que vai te encaminhar para Resende Costa, né? Porque lá tem delegado. Lá tem delegado e a Mônica, pequenininha, que trabalhou comigo, conhece? A Mônica, que faz serviço de escrivã de polícia, uma gracinha, vai fazer o atendimento de vocês lá. Né? Então, pode procurar a delegacia de polícia, vou citar o nome da Mônica, né? Já vou passar serviço para ela. 180, gente, o Disque 180 funciona. Chega denúncia para mim, a gente tem uma tramitação eletrônica de processo no estado, chega denúncia para mim, toda semana chega no mínimo umas 10, 8 denúncias numa cidade do tamanho de Lavras. E eu tenho prazo para responder qual que é a solução que eu dei para aquela denúncia. Então, eu tenho que alocar a minha equipe, né? Eu não dou conta de fazer tudo sozinho, eu tenho uma equipe, mas a gente tem que deslocar, né, até onde os fatos estão acontecendo e dar uma solução para aquele caso. E eu tenho que dar uma solução para aquele caso em 30 dias. Então, a denúncia é feita, inclusive, de forma anônima, no 180, ela funciona e ela vai chegar lá na caixa do delegado, tá? Funciona todos os dias até as 10 horas da noite, inclusive como canal de dúvida. Eu não sei se aquilo que eu estou vivendo é uma violência. Pode ligar no 180 que eles vão esclarecer. Tá bom, vereadoras? É muito bom a gente orientar a população também que vem procurar a gente para saber o que fazer. A Polícia Militar, através do destacamento, né? Aqui tem CRAS. O CRAS tá aí, gente? Tá? O CRAS, né? Porque a rede é muito importante e ninguém na rede é mais importante que o outro, por isso que é rede mesmo, porque ela é maleável, né? E a gente precisa estar realmente muito integrado. E uma pessoa de confiança, e eu espero que cada um aqui esteja apto para ser a pessoa de confiança de alguém. Né? Vamos dar a mão para essa mulher e vamos apoiar essa mulher. Eu estou terminando, vereadora, eu só gostaria de passar a minha mensagem final, pode passar para o próximo. Muito feliz de estar aqui em Coroas. Eu tenho uma grande amiga aqui, amiga em comum, com a Sábata. Ela ama a cidade de Coroas, isso eu sempre percebi que os olhinhos dela brilhavam e agora eu entendi por quê, né? Porque realmente a cidade é linda, maravilhosa, vocês estão no paraíso, tá? Eu espero ter contribuído, vereadoras, né, com o que eu sei, trazendo informação. Eu estou sempre à disposição. Ali está o meu Instagram, anapaula.delegada. Nesse Instagram, gente, é o único canal que consegue conversar diretamente comigo. Pode me adicionar, tá? Pode falar comigo e mandar um direct, dá um pouquinho de paciência lá, porque às vezes eu demoro uns 2 dias, porque sou eu mesma que respondo.
Se tiver uma dúvida, uma contribuição, um caso para contar, eu vou adorar bater esse papo com vocês aqui de Coroas, tá? E vou deixar o meu lema de vida. Eu não posso passar por lugar nenhum sem dar essa mensagem, sem deixar essa mensagem, que é um ensinamento cristão e que é meu propósito de viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu preciso estar sendo útil para as pessoas. Eu preciso estar servindo ao próximo para eu estar completa, realizada e feliz. Muito obrigada mais uma vez, vereadora. Muito obrigada mesmo. E eu espero que seja a primeira de muitas oportunidades. Tá? Obrigada.